Excelência, a palavra. Passa a palavra ao deputado Giovanni Cherini. Senhor presidente, deputado Marcel, eu vou encaminhar pelo governo e pelo Partido Liberal. Nós encaminhamos, sim, somos favoráveis ao substitutivo. E eu gostaria de dizer alguns colegas, deputados e deputadas, que têm um certo autoritarismo de querer censurar a ação de um deputado como eu, que trabalho muito, que sou terapeuta, que fiz 152 mil votos. Eu quero repetir, no Brasil não existe nenhuma vacina registrada na Anvisa. A ciência que os senhores e as senhoras defendem muito, que inclusive querem dar tempo para que a ciência, por decreto, decida qual a vacina deve ser escolhida. Os senhores que falam em ciência, não existe nenhuma vacina. O dia que existir, eu serei o primeiro a defender. Agora já existe uma na Inglaterra, que está dando alergia nas pessoas. Alergia. E existe uma outra de HPV, que também tem casos no Acre de... Para concluir. Problemas. Então, eu vou falar. Ninguém vai me censurar nesse plenário. Ninguém vai me censurar. Não é ditadura e nem é comunismo. Por favor, me respeite. Deputado Cherini, o seu tempo de 1 minuto esgotou. Ninguém vai censurar ninguém. PSD. Aqui é a garantia da voz de todo o povo brasileiro representado nos deputados federais. Não tenha problema, Deputado não tenha Marcel, dúvida disso. Apenas para corrigir a minoria, que o PDT encaminhou favoravelmente, então a minoria libera. A minoria libera. Posso abrir a votação? PSD, presidente. PSD de dado, PSD, de democracia. Isso. Muito obrigado, presidente. Nós queremos encaminhar favorável. Eu acho que o governo precisa, está um momento difícil de economia. São fundos que estão com superávit, estão há muito tempo sem uso, e o governo precisa utilizar esse momento tão difícil. Temos ao menos uma divergência do fundo com café, por exemplo, que é um fundo que não é um fundo de dinheiro público, é um fundo que é retirado de produtores rurais para financiar suas próprias produções, não é recurso público, mas há um destaque que nós vamos acompanhar o destaque. Por enquanto, no relatório do nosso relator, nós somos favoráveis ao projeto. Está bem, então passamos agora. A presidência solicita, senhoras deputadas e os senhores deputados, que registrem seus votos no Infoleg parlamentar. Está iniciada a votação. Eu consulto a deputada Maria do Rosário, que me solicitou a palavra. Se eu posso passar antes para o deputado Fábio Tradi, que já tem pedido há algum tempo, me informa a mesa, e eu não sabia disso, deputado. Posso passar ao deputado Fábio Tradi, que está inscrito como líder? Sem problema, senhor presidente. O meu pedido é de liderança, mas eu espero, não tem problema. Está bem, o senhor será atendido logo após o deputado Fábio Tradi. Muito obrigado pela gentileza, deputada. Obrigado, presidente Marcel, obrigado, minha colega Maria do Rosário. Quero agradecer também ao líder do meu partido, Diego Andrade. O tempo é de liderança do PSD. O tempo é de liderança, senhor presidente. Eu estou vendo aí 1 minuto apenas. Vai ser incluído o tempo de liderança. Perfeitamente. Eu quero tratar com os colegas parlamentares sobre o projeto de lei 5.284, de autoria do deputado Paulo Abiac. Todos os colegas conhecem a integridade, a seriedade com que conduz a sua atuação legislativa. O deputado Paulo Abiac é um parlamentar muito sério, comprometido com a ordem jurídica, atuante na Comissão de Constituição e Justiça. Ele apresentou este projeto com o objetivo de reforçar algumas prerrogativas dos advogados, uma vez que vem já ocorrendo com uma certa frequência, e isso é preocupante, o seguinte: algumas investigações incapazes de chegar a uma solução através dos meios legais estão buscando violar o sigilo que está acobertado por lei entre advogado e cliente para chegar à conclusão da culpa daquele que reputa suspeito. Isto é ilegalidade, porque já há uma lei federal, a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que prevê o elementar. Se o constituinte, o cliente, o cidadão não puder chegar ao advogado e contar o seu problema de uma maneira franca e transparente, evidentemente que nós estaremos desnaturando a própria essência da profissão.
da advocacia. Imagine, por exemplo, a situação de um cliente que já chega desconfiado do advogado, achando que o advogado está gravando, achando que o advogado está monitorando, na perspectiva de delatá-lo, e evidentemente nós teremos aí então simplesmente o fim da advocacia, e é o que nós não queremos. Por que não queremos? Não porque isso vai atingir apenas os advogados, é porque sem os advogados não há defesa, e sem defesa não há processo, e sem processo não há solução pacífica de conflitos, e sem solução pacífica de conflitos, evidentemente que nós estaremos nos aproximando do caos social. Portanto, o fortalecimento das prerrogativas da classe dos advogados está intimamente relacionado à legitimação do Estado democrático de direito. Aliás, a história registra que desde a Idade Média há uma hostilidade do poder oficial em relação ao papel do advogado, porque ele encara na defesa. Os menestréis da Idade Média entoavam: Santo Ivo era bretão e coisa que o povo espanta é advogado sem ser ladrão. E de tempos em tempos há avanços autoritários que buscam fragilizar a atuação do advogado. Por quê? Porque o advogado é aquele que, diante do cenário em que a unanimidade aponta o dedo para alguém, ele é o único que, de forma legítima, pode e deve fazer o exercício da resistência. Portanto, contribuir para fragilizar a advocacia é algo extremamente perigoso e temerário. O projeto de lei 5.284 de 2020, do deputado Paulo Abiacchio, eu proponho aos colegas parlamentares uma reflexão mais apurada, porque é um projeto muito importante e impede que as forças investigatórias se aproveitem de válvulas de escape ilegais para a apuração dos fatos. Já há um caderno legislativo, que é o Código de Processo Penal, estatuindo todas as condições, os limites, o alcance, o conteúdo do modelo investigatório e, evidentemente, a polícia de se pautar por este caminho e não degenerando o sigilo entre advogado e cliente. É verdade que tem advogado criminoso, mas tem médico criminoso, tem promotor criminoso, tem juiz criminoso, tem deputados que também transgridem a lei. Isto não significa dizer que nós devamos partir do pressuposto de que todos os profissionais incorrem em ilegalidade. Se queremos combater o mau exemplo de uma minoria, já temos legislação adequada para isso. O Código de Processo Penal, por exemplo, estabelece que toda infração penal que deixa vestígios há de ser imediatamente objeto de perícia, imparcial e equidistante. Portanto, é muito relevante destacar a procedência e a legitimidade deste projeto de lei do deputado Paulo Abiacchio. Essa cultura inquisitorial e punitivista, ela transforma o papel do advogado, que é de defesa, e muitos, quando veem um crime, uma acusação do outro, podem até se antipatizar com a figura do advogado, mas quando é vítima de uma acusação injusta, sobretudo, sempre procuram o advogado para defender o seu interesse, que evidentemente está espelhado na legislação penal, civil, administrativa, empresarial. Assim, eu quero, nesse momento, presidente, além de saudá-lo, dizer que fragilizar a advocacia não é apenas vulnerabilizar o advogado, é atingir princípios e garantias constitucionais fundamentais para que possamos viver em paz socialmente. Peço a Vossa Excelência que determine a repercussão do nosso pronunciamento na Voz do Brasil. Obrigado.
Perfeito, deputado Fábio Tradi. Quero informar a todos os líderes e deputados em plenário que o deputado Paulo Ganimi passará a presidir essa sessão. Combinamos com o deputado presidente Rodrigo Maia e tentaremos votar o maior número de destaques possível hoje, ainda que haja já um esgotamento. Afinal de contas, iniciamos também cedo os trabalhos, sessão do Congresso, e amanhã está prevista também sessão da Câmara às 10 da manhã, mas até onde for possível apreciar os destaques, o deputado Paulo Ganimi conduzirá, pois há 13 destaques pela frente. Eu quero passar a palavra à deputada Maria do Rosário, que terá o tempo de líder para se pronunciar, e depois o deputado Paulo Ganimi, já presidindo, proclama o resultado desta votação. Deputada Maria do Rosário, Vossa Excelência tem direito à palavra pelo tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores.